Paz e alegria, queridos irmãos, aqui estamos em nossa casa para o preparo de mais um trabalho. E para esse preparo nós vamos ler uma página, uma linda mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é a número 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Fechemos os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, abençoa, Mestre, mais esse trabalho, mais essa palestra, que todos os nossos irmãos possam sentir as tuas palavras, os teus ensinamentos, através da palavra do nosso querido palestrante. Abençoa-nos a todos, Mestre, abençoa essa casa que nos recebe e a todos que assistam esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora passamos a palavra ao nosso palestrante. Queridos companheiros, a nossa alegria cristã espírita por aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Cristo Jesus. A nossa conversa de hoje é sobre o tema Herdeiros de Deus. E aí nós ficamos nos perguntando sobre essa questão de heranças, o que herdamos de Deus, afinal de contas. E aí nós vamos ver primeiramente a definição clássica de herdeiros, né, que traz aí no dicionário. Então, no dicionário, nós vamos ver que herdeiro é a pessoa que recebe uma herança, é um beneficiário, é um sucessor, é um legatário. Essa é a definição do dicionário. E aí, por extensão, a gente vai ver que cada um dos filhos de um pai e de uma mãe. Então, nós já temos aí a definição clássica de herdeiros. E aí a gente para um pouquinho para a gente se perguntar e a gente conversar sobre essa questão de herança que mexe muito com as nossas entranhas, mexe muito no contexto familiar. E nós nos perguntamos assim, será que tudo isso vale a pena, já que a gente tem a família como algo tão importante, que a gente ama tanto, onde nos sentimos aconchegados, onde, mesmo tendo todas as complicações normais de uma família, a gente sabe que na hora do vamos ver, né, é para lá que a gente corre em busca de abrigo, de aconchego. E eu fico assim, estávamos conversando há poucos dias sobre essa questão de heranças, de inventários, de partilhas. E eu cheguei a articular o seguinte: eu não me lembro, não conheço nenhum inventário, nenhuma partilha que tenha transcorrido em paz. Sempre tem um entrevero, sempre tem uma desarmonia, sempre tem alguém que se sentiu prejudicado. Enfim, essas questões de heranças, quando nós falamos no cunho material, realmente são questões muito delicadas, que nós, habitantes deste planeta de provas e expiações, ainda precisamos muito aprender como lidar com essas questões, já que todos esses bens discutidos em inventários e heranças não nos acompanham para a vida verdadeira. E aí, nós não vamos nos ater nas questões materiais
Embora, com certeza, voltaremos a falar sobre essas questões materiais no decorrer do nosso papo. Nós vamos passar para um questionamento que Joana de Ângeles faz para todos nós. Ela pergunta o seguinte: considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Será que nós já paramos para pensar de que somos herdeiros de Deus? Será que nós já nos demos conta disso? De que Deus, como Pai amoroso, e nós vimos ali na questão de herdeiros, na definição, né? Filhos de um pai, de uma mãe. Então, Deus, como Pai, Ele deixa para nós uma herança. Somos herdeiros de Deus. E nós sabemos que o homem é um ser perfectível e que ele carrega em si o germe do seu aperfeiçoamento. Mas, no entanto, esse crescimento precisa ser para dentro de si mesmo, já que o reino de Deus está dentro de nós. E alcançá-lo depende do esforço de cada espírito, ou seja, de cada um de nós. E nós nos perguntamos: estamos nos esforçando para alcançar esse reino de Deus? Estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores? Estamos fazendo aquilo que nos compete a fim de buscar a todo instante, a todo momento, diante de todas as tribulações, de todas as nossas dificuldades, nós estamos buscando a nossa melhoria para sermos um dia seres perfeitos? É sobre isso que nós vamos refletir nesse bate-papo rápido que teremos hoje. E aí nós vamos seguindo, vendo o seguinte: Deus, né, Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Olha que coisa linda que Joana de Ângeles nos fala, quando ela diz que por amor Deus nos colocou nessa obra dele, nesse universo criado por ele, para que nós enriquecêssemos a sua obra. Então, é dessa herança que nós estamos falando, é dessa bondade divina, é desse amor que ele tem por todos nós, que nós queremos ser herdeiros e somos, porque, na verdade, nós somos deuses, com D minúsculo, sabemos, mas temos em nós o DNA divino. Nós temos em nós a semente que precisa ser cuidada, tratada, regada, para que ela germine. As grandes árvores, elas vêm de uma pequena semente. Pequena, estamos falando em relação à árvore, né? Nós até ontem estávamos vendo a imagem de um baobá, que é uma árvore enorme, e a semente do baobá, ela tem, em relação à árvore, né, ela é uma semente pequena, mas ali está latente a árvore. E assim estamos nós. Dentro de nós existe essa semente que Deus colocou em todos nós, seus filhos, seus herdeiros. Então, é dela que nós precisamos cuidar com inteligência, com bondade, com amor, com sabedoria, para que isso tudo, marchando juntinho, possa garantir o nosso crescimento intelecto moral. E aí, quando a gente fala intelectual, moral,
a gente fala também e se liga também nas questões espirituais, né? Intelecto espiritual, moral espiritual, é um crescimento junto. E nós precisamos desenvolver isso juntos, caminhando juntos, regando, cuidando dessa semente que está em nós. Mas nós temos essa consciência de que temos em nós essa semente para cuidar. Nós temos consciência de que dentro de nós existe um Deus, um Pai amoroso, que conta conosco e que acredita que nós vamos conseguir, porque somos seres perfectíveis, porque somos seres criados por Ele, sua imagem e semelhança, para um dia alcançarmos a nossa perfeição. E nós sabemos que, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está em nossa consciência. Onde está esculpida a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, essa escala de valores que cada um de nós precisa trabalhar dentro de si é que leva o indivíduo à realização do bem na sua essência. Não é o bem pelo bem, é o bem recheado com amor, é o bem trabalhado, é o bem com a vontade da prática legítima do bem. E aí nós vamos avançando nas nossas reflexões a respeito dos dons. Joana de Ângeles nos diz que, por direito natural, possuis tudo que é dele, Deus, nosso Pai, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Então, nós temos em nós a capacidade de pensar, de agir e sentir em sintonia com as leis divinas. O homem, ele evolui do instinto às sensações e das sensações para os sentimentos, sendo que o ponto mais delicado, o ponto mais forte do sentimento é o amor. E quando nós trabalhamos em nós o amor, nós vamos desenvolvendo outros dons que todos nós possuímos. E que dons são esses? São os dons que nós herdamos do nosso Pai amoroso, do nosso Pai justo, do nosso Pai misericordioso. E só aí nós já falamos em justiça, em bondade e misericórdia. E quando nós vamos trabalhando em nós o amor, nós vamos exercitando a paciência. Nós vamos trabalhando em nós a disciplina, a responsabilidade. E aos poucos nós vamos moldando esses sentimentos a fim de que passe a vigência desses sentimentos em nós seja algo extremamente positivo. E que nós possamos, como semeadores, não é verdade? Nós estamos aí deixando as nossas sementinhas, os nossos exemplos de conduta, de caráter, e de quem herdamos tudo isso? No plano físico, muitas vezes herdamos dos nossos pais, mas sabemos que a nossa maior herança, que é o nosso patrimônio espiritual, o patrimônio que irá conosco quando retornarmos à vida verdadeira, é o patrimônio espiritual. E esse nós herdamos de Deus, nosso Pai. E estamos aqui desenvolvendo essas virtudes, esses sentimentos, trabalhando sempre cada vez mais para que em toda e qualquer situação o amor prevaleça. E nós vamos continuando, né? Joana nos diz, Joana de Ângeles, amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes
que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. E aí ficamos nos perguntando, que enigmas são esses? O que temos que decifrar na nossa existência? O que Deus espera de nós e conta conosco, já que nós herdamos ideias sublimes que existem, que estão semeadas em cada um de nós. Então, nós precisamos saber e devemos cultivar em nós a certeza de que, como herdeiros de Deus, nós somos herdeiros do infinito, do universo. Saber que os ensinamentos que ele nos proporciona através da grandiosidade desse planeta, do universo, da vida como um todo, levam ao exercício e ao desenvolvimento das virtudes da alma, sintetizadas em que? No amor ao próximo. Ao mesmo tempo em que isso nos conduz, né, cada indivíduo, cada ser, ao desapego, ao desprendimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, essas chagas que, de alguma forma, vamos dizer assim, emperram o nosso adiantamento moral, espiritual. Nós precisamos trabalhar em nós essas ervas daninhas que vão penetrando a nossa sementeira, e se nós não cuidarmos, elas acabam tomando conta daquilo que nós temos de melhor em nós. Então vamos cuidar, vamos buscar essas ideias sublimes que Deus colocou à nossa disposição para que o desenvolvimento de cada uma delas aconteça com naturalidade, com espontaneidade, com o sentimento do amor o mais legítimo possível. Porque se nós pararmos para pensar, primeiro em Deus, muitas das vezes não teremos no nosso vocabulário, ainda pequeno, uma definição correta de Deus, um entendimento o mais legítimo possível da grandiosidade de Deus. E se nós trouxermos para cada um de nós essas ideias que ele semeou em nós, ficaremos muitas das vezes nos cobrando atitudes melhores. Isso é ruim? Não. Se nós detectarmos que tivemos uma atitude que não foi muito legal com o outro, que não houve ali uma caridade com o outro, que não fomos parceiros, companheiros, se nós conseguirmos detectar isso, nós de alguma forma já atingimos um patamar mais elevado. Sabemos que nenhum espírito regride, ele pode até estacionar, mas ele não regride. Então, qualquer passo que a gente consiga dar na busca da nossa perfeição, na busca do desenvolvimento dessa herança que Deus deixou para todos nós, é um passo valioso que precisamos, sim, agradecer pela nossa conquista e empreendermos cada vez mais no nosso potencial, porque cada um de nós tem um enorme potencial, uma enorme capacidade de mudança, de transformação. E é isso que o nosso Pai amoroso espera de cada um de nós. É essa mudança, esse esforço. O teu dever, continua Joana de Ângeles, é fazer este receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação, à medida que o conquistes. Ele nos diz, Joana nos diz, que é nosso dever sermos receptivos ao pensamento divino. E aí nós perguntamos, nós estamos com a mente aberta, recebendo esses pensamentos?
nós estamos receptivos, ou quando esses pensamentos que vêm de Deus, no sentido do todo, dessa energia, nós estamos alimentando o bem ou o mal? O que estamos alimentando em nós? É igual aquele desenho animado, né? Do lado tem um anjinho, do lado um diabinho, né? A gente via muito isso nas revistas em quadrinhos, Pato Donald e tal, tinha muito isso. Então, como que está a nossa receptividade? Tem também aquela história dos lobos, né? Dentro de nós existem dois lobos. Um é bom e o outro é mau. Qual lobo está vivendo e sobrevivendo dentro de você? É aquele que a gente está alimentando. Então, o que eu estou alimentando dentro de mim? Como que está a minha sintonia com os espíritos? Eu estou numa sintonia baixa, vibrando baixo, ou eu estou mantendo a minha sintonia o mais elevado possível, a fim de que esses pensamentos divinos possam crescer dentro de mim, no meu eu, no meu ego, e aí se expandir através das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas vibrações, por mim, pelo outro, pelo próximo, por aquele próximo que está perto, mas por aquele próximo que não está fisicamente próximo, mas está nos meus pensamentos, nas minhas orações, nas minhas energias emanadas para ele. E aí nós vamos seguindo, ainda com Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Então, nós temos tudo ao nosso alcance. E nós precisamos, é imprescindível a gente trabalhar em nós a nossa fé e a nossa confiança. Mas precisamos nos esforçar. Em momento nenhum mentor espiritual, nenhum livro, nada que temos assistido disse para nós que tudo nos cairia do céu, que nós ficaríamos deitados em berço esplêndido e que esses sentimentos, essas mudanças, essas transformações aconteceriam sem o nosso esforço. É bem verdade que a gente dá muito mais valor àquilo que nós nos esforçamos para conseguir do que aquilo que despenca e cai na nossa vida, assim, de surpresa. Então, valorizemos esse esforço, saibamos valorizar determinadas situações pelas quais passamos, porque nós estamos com Deus, nosso Pai, acreditando em nós. Nosso amigo espiritual, que assinou lá a promissória acreditando que a gente ia chegar aqui e ia dar certo, porque todos nós reencarnamos para dar certo. Ninguém reencarnou para dar errado. Se a gente se comprometeu com algo no mundo espiritual e chegou aqui e não cumpriu, a culpa não é do nosso guia espiritual, do nosso amigo espiritual, a culpa é nossa, porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, fazemos as nossas escolhas. Então, que saibamos fazer as nossas escolhas dentro exatamente do que já conseguimos internalizar, que é bom para nós, que vai nos auxiliar nesse crescimento, nesse despertar, nessas questões que, para vidas futuras, existências futuras, porque vida nós só temos uma, nós temos várias existências, esse patrimônio seguirá conosco. Nós não vamos regredir. E Deus nos coloca isso de forma patente. Precisamos acreditar
e o esforço é imprescindível que o façamos. Nós temos em nós capacidades adormecidas. E à medida que vamos nos conhecendo, isso tudo vai despertando. E à medida que desperta, nos torna, com certeza, pessoas melhores, bem melhores. Tudo que te falte não é valioso, porquanto essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Então nós ficamos aí muito preocupados com essas questões de ordem material, quando na verdade a nossa atenção, o nosso foco deveria estar voltado para as coisas espirituais. É lógico que todos nós buscamos ter uma vida o mínimo confortável possível. Não estamos falando aqui de luxo nem de riqueza. Estamos falando do conforto natural, de termos na casa, no local onde residimos, algo que nos dê condições de termos uma vida decente, uma vida digna, uma vida com uma higiene que precisamos. Isso tudo faz parte do contexto. Sabemos que nem todos têm isso. E isso é uma situação que nós não vamos abordar agora, mas nós precisamos nos ater aos valores que são materiais e que muitas vezes são supervalorizados por muitos, mas nós precisamos nos ater nos valores espirituais, porque são desses que estamos falando nesse instante e são esses que nos acompanharão por outras e outras existências. Então, façamos uma análise hoje na minha vida, o que efetivamente eu estou valorizando? O que efetivamente tem um grande valor para mim? Será que eu estou deixando de lado as questões do que Deus espera de mim, do que Ele colocou nessa semente que está em cada um de nós? Será que isso ficou de lado e eu não estou me atendo a isso? Então vamos refletir e vamos caminhando. E agora nós vamos ver que Joana de Ângeles fala para a gente da questão da infância espiritual. Ela diz o seguinte: se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar, de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Essa questão da maturidade, da infância espiritual, muitos de nós até usam essa expressão: eu sou ainda uma criança espiritual. Sim, somos, porque temos muito ainda a aprender. Mas olha que beleza, cada um de nós já tem um caminho a seguir. Muitas vezes esses caminhos, eles se bifurcam. E ali, diante dessa bifurcação, a dúvida paira em nossos pensamentos. Mas, com o Evangelho de Jesus em nossa mente, com a aquisição que já temos de um mínimo que seja das suas orientações, do seu amor, da paz que ele transmite a todos nós saberemos escolher esses caminhos. E a maturidade espiritual, ela vem exatamente com o conhecimento. E como vem o conhecimento? Através do estudo. E como vem o estudo? Através da nossa perseverança, da nossa insistência, da nossa... Muitas vezes, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, porque optamos seguir Jesus, porque optamos pelos estudos. E se nós precisamos de disciplina para o estudo, muitas vezes a nossa escolha, algo vai ficar de lado. Mas o que nós queremos para nós? Nós queremos crescer, evoluir,
Nós queremos que, como herdeiros de Deus, essa semente cresça em nós, ou nós queremos nos manter nessa infância espiritual? São situações que precisamos refletir, e a vida tem nos proporcionado momentos incríveis de reflexão, que nós precisamos para ver, como herdeiro de Deus, o que eu quero para mim? O que eu quero alimentar dentro de mim? Qual lobo dentro de mim eu estou alimentando? Então, vamos trabalhar em nós essa questão da maturidade espiritual, que ela vem exatamente com a questão do estudo. Porque à medida que a gente entende os porquês, e a doutrina espírita está aí para nos responder esses porquês, né? Em seu livro, o primeiro livro da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, nós temos ali todas as respostas a todos os nossos questionamentos. Então, vamos estudar, vamos adquirir a maturidade espiritual através dos estudos. E assim, gradativamente, vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos avançando. E aí nós vemos que Paulo, né, em sua epístola aos Romanos, ele confere aos homens, e com justiça, o título de herdeiros do Pai. Porque ele nos diz, e co-herdeiros de Jesus, né, ele nos diz assim: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Olha que maravilha nós nos imaginarmos, né? Lá no início nós falávamos das questões das heranças no campo material, mas agora nós vamos nos imaginar um lugar maravilhoso, né? Ao lado de Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, e Deus, nosso Pai, dando para nós essa herança. Olha que sensação gostosa que nós sentimos quando percebemos Jesus ao nosso lado e Deus nos amparando e dando para nós o que Ele tem dentro da sua criação, dentro de tudo isso que nós já vimos de bondade, de amor, e saber que por amor nós todos estamos aqui. Emmanuel, ele nos pergunta o seguinte: por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? Então, Emmanuel, ele nos coloca para pensar o seguinte: se nós, vamos dizer assim, se nós não tivéssemos jeito, Deus iria investir em nós? Ele ia colocar em cada um uma semente como herdeiro dele? Claro que não. Todos nós temos N oportunidades de melhoria. A espiritualidade tem conosco uma paciência sublime, uma tolerância que nós não temos. Nós precisamos exercitar tudo isso. E nós sabemos que se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de nos reerguermos. Então, não vamos achar que não temos mais jeito. Não vamos achar que a violência tomou conta do planeta, que a família é um ser falido, é uma célula falida da nossa sociedade. Vamos acreditar no ser humano. Somos deuses com D minúsculo, repito, mas temos um potencial divino latente em nós. E se nós somos hoje o que seremos amanhã, poderemos cada vez mais ir melhorando essa nossa caminhada. Se nós não regredirmos, é porque Deus confia em nós e sabe que um dia nós vamos atingir a perfeição. Então, nós não somos seres
fadados a ficar caídos no caminho? Claro que não. Todos nós temos grandes oportunidades de soerguimento. Todos nós temos chances inúmeras de, à medida que nos reconhecemos errados, equivocados, nós podemos parar e refazer aquele caminho. Nós não estamos fadados ao inferno, ao fogo eterno do inferno, nem a sofrimentos nenhum. Nós somos herdeiros de Deus e, como tal, temos em nós essa capacidade de mudança, de transformação, de nos reerguermos. É necessário, diz Emmanuel, fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Gente, isso é maravilhoso. Nós sabemos que Deus deposita, acredita em nós, é fabuloso. Então depende de nós fortalecer essa fé e deixar que ela extravase, que ela saia pelos nossos poros, que ela se expanda, a fim de que nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas diárias, nós possamos transmitir essa fé que acreditamos, e é essa fé que Deus, nosso Pai, colocou dentro de nós, para que cada um de nós fosse a sua representação como seu herdeiro. E já caminhando para o final da nossa conversa, Emmanuel nos diz assim, que a humanidade não menospreza a esperança. Então, que cada um de nós creia dentro de si, com convicção plena, de que dias melhores virão, de que nós precisamos florir onde Deus nos plantou, de que a esperança pode até ser a última que morre, mas é a primeira que nasce. Que nós saibamos trabalhar em nós a crença, fortalecendo a nossa fé, porque a fé nos sustenta e a esperança nos reanima. Então, não menosprezemos essa esperança, que eu tenho certeza que habita em mim e habita em cada um de vocês que está aí, nesse momento, ouvindo-nos, assistindo-nos, e de alguma forma, mesmo que virtualmente, mesmo que mentalmente, interagindo conosco e com essas mensagens trazidas para nós à luz da doutrina espírita. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições, de existências passadas. Mas não é por isso que nós estamos condenados a viver essas penas eternas, não é mesmo? O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Então, não vamos nos prender às nossas falhas de existências passadas. Vamos vencê-las na nossa presente existência. Vamos pegar os nossos equívocos, as nossas falhas, e vamos trabalhar para que isso sirva para nós como alavanca propulsora do nosso crescimento. Nós precisamos, já que tomamos conhecimento dos nossos equívocos, das nossas falhas, não erremos mais, não nos equivoquemos mais. Vamos investir nessa glória celestial, porque o Pai confia em nós. Vamos trabalhar em nós a autoconfiança. Nós somos seres com potencial fabuloso. Nós temos toda a condição de vencermos esses desafios que a vida tem nos apresentado. Então vamos seguir, queridos companheiros, vamos seguir. Olvidemos, esqueçamos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Encerra Emmanuel nessa mensagem belíssima que chama Herdeiros e que está no livro Vinha de Luz. Então, não vamos perder tempo com os nossos caprichos,
com as nossas vaidades, com esse orgulho que a gente fica aí, né, falando assim, vou matando o orgulho, mas nós precisamos matar mesmo, né, orgulho ferido, como se o orgulho ferido, nós quiséssemos cuidar dele, né, porque ele está ferido, quiséssemos lá fazer um curativo, estancar o sangue, para que ele voltasse em potencial. Não é isso. Vamos exatamente eliminar do nosso eu, dos nossos sentimentos, essas sensações que de alguma forma atravancam, emperram o nosso caminho rumo à perfeição. Vamos pegar toda essa herança que Deus deixou para nós e trabalhar o amor. Porque lapidando esse amor que nós reconhecemos ainda não está na sua essência como deveria, à medida que lapidarmos esse amor, nós vamos usufruir muito, muito de tudo que de melhor a vida nos oferece. Lembremos-nos de que Deus nos colocou nesse universo por amor, para que nós pudéssemos enfeitar o planeta. Então, por tudo de bom que temos em nós, por tudo de bom que cultivamos em nós, pela presença divina em nossa vida, por Jesus, nosso irmão maior, co-herdeiro do Pai, por Ele que faz parte da nossa existência, por essa autoconfiança que vamos adquirindo dia após dia, que tenhamos a certeza de que somos, sim, herdeiros de Deus e juntos herdaremos o reino dos céus, o reino e a glória do Pai poderoso, misericordioso, bom e justo. Que Deus nos ampare nesses propósitos, nessas nossas tentativas de sermos melhores dia após dia, e que essa herança que está latente em nós seja cultivada com muito carinho por cada um, por todos nós. Vamos orar, agradecendo a Deus este momento em que aqui estivemos juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos em teu nome, mesmo que virtualmente. Mas sabemos, Senhor, da sua presença amorosa em cada coração, em cada lar. E te agradecemos, Senhor Jesus, por estes momentos, pela nossa existência, pela vida que pulsa, pelo universo, pelo planeta, por tudo, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por ser nosso irmão maior, por nos orientar na nossa caminhada. Obrigada a Deus, nosso Pai, por toda a herança deixada para nós. Que saibamos bem aproveitar e usufruir de tudo isso com dignidade, com perseverança e com muito amor. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, queridos companheiros, pela presença amiga, pelo carinho, por tudo. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.